maior desafio para aprovação em medicina em menos de um ano? Vamos falar aqui sobre isso? Por quê? Porque aí você entende qual é o desafio e você melhora nesse sentido para conquistar a sua aprovação. Para quem está aqui, para quem é novo, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para que você atinja a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Então, se você não segue esse perfil ainda, clica, segue, acompanha, todos os dias tem conteúdo novo, todo dia tem vídeo, tem dica, tem informação aqui para que você atinja a sua aprovação em menos de um ano, beleza? Vestibular de medicina não é um vestibular simples, não é um vestibular fácil, então você vai passar por um processo de preparação considerável. Então, inclusive, só para lembrar aqui, eu recebo muita pergunta, qual que é o vestibular mais fácil? Não caia nessa. Se você quer medicina, você sabe que você vai ter que passar por um processo de preparação, que você precisa se preparar e é um processo que demanda muita energia, muita dedicação, ok? Isso é indiscutível. Beleza? Decidir, escolher é difícil. Por quê? Porque quando eu escolho uma faculdade, quando eu escolho determinada faculdade para eu me preparar, eu de uma certa forma estou abrindo mão de outras. E isso dá a sensação de que eu estou perdendo chance, que eu estou perdendo oportunidade, que eu estou diminuindo o meu campo de oportunidades. E na verdade, isso não é verdade. Quando você escolhe, você está aumentando as suas possibilidades de ser aprovado. Porque quando você decide por uma faculdade, você escolhe, coloca energia para estudar naquela faculdade, para fazer aquilo, o que acontece? Você está se dedicando para aquela faculdade. E isso faz com que você aumente muito as suas chances de conseguir ser aprovado. Certo? Então a escolha ela é difícil, a decisão é difícil, não só para vocês, como para qualquer pessoa, mas no vestibular isso é uma dor, é uma dificuldade que muitos alunos têm. Então os alunos, por ter medo de escolher e diminuir as oportunidades, o que o candidato geralmente faz? Ele quer se preparar para tudo, ele quer fazer tudo, só que não existe essa possibilidade. Não tem como eu estudar para tudo, não tem como eu me preparar para tudo. Eu preciso escolher. Então, um dos grandes, não é o maior, nós vamos falar sobre o maior, mas um dos erros que tiram aí a aprovação de muitos candidatos é a falta de escolha, a falta da decisão. Então, quebra isso na cabeça de vocês. Quando vocês escolhem uma faculdade, escolhem uma banca, não precisa necessariamente escolher uma faculdade, mas você precisa escolher uma banca. A Débora, eu quero 2, 3 faculdades, eu consigo me preparar para elas? Consegue, só que você tem que conhecer essas 2, 3 faculdades. Então, quando você escolhe, quando eu falo escolher uma, não tem que ser necessariamente uma, você pode escolher mais de uma, tá? Mas, quando você toma essa decisão, você meio que abre mão de outras possibilidades. Ah, então eu não posso prestar outras? Pode. Só que essas outras precisam ser consequência daquilo que você já está fazendo. Então, você não pode ter planos paralelos. Você tem que ter o plano A. Nunca esqueça disso. Plano A. É isso que você precisa. Eu preciso definir o meu plano de aprovação. Então, ó, uma coisa que a gente faz com os nossos alunos, né? A gente monta o planejamento, o cronograma, o projeto para aprovar. Só que o projeto é o plano A. Se o aluno fala comigo, eu vou fazer isso daqui, mas paralelo a isso, eu vou executar esse plano B também. Você concorda que ele está dividindo atenção? Dividindo energia? E aí, infelizmente, acaba não sendo nenhum nem outro. Infelizmente. Gente, é impressionante isso. Eu vou até citar um exemplo aqui, uma coisa legal, mas eu vou falar uma coisa que uma experiência que eu tenho com tênis. Eu jogo tênis, né? E essa dúvida da escolha é impressionante. Eu não sei se quem tá aqui joga tênis, mas se tiver depois coloca nos comentários, eu jogo. E se concorda com o que eu tô falando. Você tá ali no momento do jogo e você tem que decidir o que você vai fazer. Gente, são segundos, milésimos de segundos. Dá a impressão que é uma coisa assim quase que insignificante. Mas a dúvida tira aquele ponto de você. Porque você não pode ter dúvida. Você tem que ir para a jogada
tendo certeza do que você vai fazer e só executar. Quando a gente vai para o vestibular, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter certeza do que eu estou estudando, eu tenho que ter certeza da prova com que eu vou me preparar. E aí eu vou lá e só executo aquilo. Isso é para o esporte, isso é para o vestibular, isso é para a vida, plano A. Ok? Então, um erro que é muito comum, que tira o candidato, é a indecisão, é ficar em cima do muro, é ficar vou para cá, vou para lá, estudo para uma prova hoje, para outra amanhã, faço um pouco disso hoje, um pouco amanhã, uso um método aqui, depois outro método ali. Eu conheci um médico, né, que já faleceu, e ele falava o seguinte: todas as dietas funcionam, desde que você execute uma. Qual que é o problema de quem faz dieta? Eu falo isso por experiência própria, né? Você pega o que te interessa de uma, depois a que te interessa de outra, depois o que te interessa de outra e vai tentando fazer um compilado. Não. Pegue uma e execute. Todas elas funcionam, tá? Então você precisa planejar qual o seu projeto e executar. Quando você executa um pouco daqui, aí pega uma dica de um colega, aí pega um planejamento de outro, gente, vira bagunça. Tudo bem? Deu para entender então o quanto a escolha pode te ajudar a chegar mais próximo da sua aprovação ou tirar a sua aprovação? Isso é importante para vocês.